Em todo o território nacional são 7 horas e nós damos início a mais uma maratona informativa da televisão de Moçambique, edição de domingo 5 de julho para o ano de 2026. O céu estará um pouco nublado ou muito nublado em toda a faixa costeira do país. São dados do Instituto Nacional de Meteorologia e vamos a seguir a tabela de temperaturas. Começamos habitualmente pela cidade de Maputo, que hoje conta com a previsão máxima de 25 e a mínima de 14. A cidade de Xai-Xai com a máxima de 26 e mínima de 13. Previsão para Inhambane, a máxima é de 27 e mínima de 18. Vamos ao centro do país. A cidade da Beira vai estar a máxima de 27 graus e mínima de 19. Chimoio com a máxima de 24 e mínima de 25, mínima de 15. Igualmente a mínima de 15 e 32 de máxima para a cidade de Tete. Quelimane com a máxima de 27 e mínima de 19. Previsão para Nampula, no norte do país, é de 28 de máxima e 19 de mínima. Pemba vai estar a máxima de 28 e mínima de 21. Cidade de Lixinga com a máxima de 21, a mínima de 13. Bom dia uma vez mais, estamos juntos até às 9 horas. O Presidente da República visitou a casa de Eduardo Mondlane. O local é um dos símbolos da luta de libertação nacional depois de inaugurar a feira Saba Saba. É um lugar onde nasceu parte do sonho de um Moçambique livre. Em Dar es Salaam, cidade que acolheu a liderança da Frelimo durante a luta de libertação, a residência de Eduardo Mondlane permanece como um marco da história nacional. Neste espaço, o presidente Daniel Chapo foi recebido por Ed e Nhelete Mondlane, filhos do fundador da Frelimo, que o conduziram para uma visita carregada de simbolismo. A família recordou o valor histórico da residência e o compromisso de preservá-la para as futuras gerações. Esse compromisso estende-se à construção da futura Embaixada de Moçambique na Tanzânia. A família Mondlane cedeu parte do terreno para acolher o novo edifício diplomático, cuja obra já decorre sem comprometer a integridade deste patrimônio histórico. Para a nossa família, este não é apenas um retorno à nossa casa, é o retorno às nossas raízes. Se estas paredes pudessem falar, elas também foram testemunhas da história da ligação de Tanganyika e Zanzibar até a República Unida da Tanzânia, um local onde o nosso pai, Eduardo Mondlane, a nossa mãe, Janete, viveram as suas convicções. É a casa na qual a minha irmã, Jude, Nhelete e eu crescemos, num ambiente relativamente seguro e, por esta razão, estaremos sempre gratos ao Mwalimu Júlio Nyerere. Muito obrigado, senhor. Ao governo. Atualmente, a missão diplomática moçambicana funciona em instalações reduzidas e provisórias. A nova embaixada deverá ficar concluída em julho de 2028, num investimento não revelado. Mais do que uma visita protocolar, Daniel Chapo passou por um lugar onde a memória continua viva e onde a história de Moçambique continua a encontrar o seu futuro. E depois da homenagem a Eduardo Mondlane, o Presidente da República, Daniel Chapo, prestou tributo a outra figura incontornável da luta de libertação de Moçambique, Júlio Nyerere. Uma visita carregada de simbolismo que recorda as raízes históricas da amizade entre Maputo e Dar es Salaam. A história da independência de Moçambique não se escreve apenas dentro das suas fronteiras. Escreve-se também aqui na Tanzânia, onde Júlio Nyerere abriu portas aos movimentos de libertação e fez do seu país um aliado firme da causa moçambicana. Foi para recordar esse legado que Daniel Chapo visitou Maria Nyerere, a viúva do antigo presidente tanzaniano, num gesto de reconhecimento por um apoio que marcou a história dos dois povos. Aqui rendemos uma homenagem. Reconhecemos com profundo respeito o papel que desempenhou ao lado do Mwalimu Júlio Nyerere, a semelhança da mamã Janete Mondlane,
ao lado do presidente Eduardo Chivão Mondlane, acompanhado do seu firme compromisso com a luta de libertação de Moçambique e com o apoio dos movimentos de libertação de vários países africanos, contribuindo para a afirmação dos ideais de liberdade, autodeterminação, unidade e emancipação no continente africano. O mesmo aconteceu depois da nossa independência, ao lado do saudoso presidente Samora Moses Machel, da mamã Graça Machel, continuaram a trabalhar para reforçar cada vez mais os laços de amizade e cooperação entre os dois povos. Foi sob a liderança de Julius Nyerere que milhares de combatentes da Frelimo encontraram apoio em território tanzaniano. Foi também a partir daqui que a luta pela independência ganhou força e projeção internacional. 50 anos depois, Daniel Chapo diz que essa memória continua a orientar as relações entre os dois países. Uma amizade construída nos tempos da libertação e que hoje procura novos caminhos através da cooperação econômica, do investimento e da integração regional. Temas que dominaram o resto do programa da visita presidencial à Tanzânia. E a visita do Presidente da República à Tanzânia terminou. Fica o balanço de uma deslocação que, para Daniel Chapo, abriu portas a novas oportunidades de negócio e lançou bases para uma cooperação mais profunda entre Moçambique e a Tanzânia. Durante dias, Moçambique ocupou um lugar de destaque na maior montra comercial da Tanzânia. Mas para além dos pavilhões, dos produtos expostos e dos encontros de negócios, a aposta era outra: transformar proximidade geográfica em oportunidades econômicas. É esse o balanço que Daniel Chapo faz da participação na abertura da Feira Internacional de Dar es Salaam, a Sabasaba. Durante a nossa participação, tivemos a oportunidade de apresentar o vasto potencial econômico de Moçambique e as inúmeras oportunidades de investimento existentes no nosso país, normalmente em setor estratégico da nossa economia, com destaque para o setor de energia, incluindo o gás natural e principalmente do Rovuma, as energias renováveis, os recursos minerais, a agricultura, o turismo, os transportes e a logística, reafirmando Moçambique como um importante polo energético e um parceiro estratégico da cadeia logística regional. Em termos de projetos prioritários, podíamos mencionar cerca de 4 ou 5. O corredor de Mtwara surge como uma das prioridades para aproximar economias e facilitar o comércio. À mesa estiveram também a cadeia de valor do caju, as ligações aéreas para impulsionar o turismo e o aproveitamento conjunto do potencial energético e do gás da bacia do Rovuma. Se a Sabasaba começou por abrir as portas da feira, Daniel Chapo acredita que pode também abrir uma nova etapa nas relações econômicas entre Moçambique e Dar es Salaam. Uma etapa em que as intenções dão lugar a investimentos e os discursos se transformam em projetos. A situação dos moçambicanos afetados pelos atos de xenofobia na África do Sul também marcou a visita de Daniel Chapo à Tanzânia. O presidente diz que, para além da assistência imediata, o desafio agora é devolver perspectivas de futuro a quem regressa a casa. A violência obriga ao regresso, mas para o governo, o regresso não pode significar um ponto final. Foi esta a mensagem deixada por Daniel Chapo depois de abordar a questão da xenofobia com a presidente tanzaniana Samia Hassan. Enquanto equipas prestam assistência nos consulados de Moçambique na África do Sul e no posto fronteiriço de Ressano Garcia, uma outra frente de trabalho procura responder à pergunta que surge depois do acolhimento: o que fazer a seguir? É a triagem das profissões dos jovens que estão a chegar neste momento. Temos um acordo com Portugal e outro com Emirados Árabes Unidos. Em relação a Portugal, estão também a precisar mão de obra ao nível da Europa e neste momento, desde o início do acordo, nós já conseguimos enviar cerca de 800 jovens. Os últimos foram cerca de 200 motoristas e até este momento o acordo, portanto, precisa de mais trabalhadores. Sabe muito bem que o secretário de Estado para o Emprego de Portugal esteve em Maputo recentemente e nós pedimos cerca de 300 jovens moçambicanos e através do Instituto de Emprego estamos a fazer a triagem para cerca de 300 jovens e achamos que é uma oportunidade também para esses jovens moçambicanos que já são carpinteiros, eletricistas, pedreiros, canalizadores e várias outras profissões que estão a vir da África do Sul. Emirados Árabes Unidos. Inicialmente vínhamos trabalhando também com
as agências privadas de emprego, mas o processo não estava a andar como deve ser e começamos a trabalhar, portanto, com o Instituto de Emprego. Já enviamos o primeiro grupo de cerca de 15 jovens. O que nos impressionou é que destes 15 jovens, cerca de 2, em apenas 2 semanas, portanto, foram promovidos para supervisor das obras. O que os engenheiros dos Emirados Árabes Unidos que estão nas obras disseram é que eles vieram como pedreiros, mas o nível de conhecimento deles era bastante alto, que podiam, portanto, ascender a supervisores. Estão neste momento já 2 como supervisores, temos 3 neste momento que também estão a ser analisados para também ascender a supervisores em menos de um mês. Portanto, é impressionante. É uma resposta que vai além da emergência. Em coordenação com a Embaixada do Malawi, Moçambique continua também a apoiar cidadãos malauianos repatriados através do território nacional, garantindo assistência humanitária durante a viagem. Mas o objetivo é maior do que receber quem regressa, é criar condições para que o conhecimento adquirido além fronteiras volte a produzir oportunidades. Porque para o governo, a resposta à xenofobia não termina na fronteira. Começa precisamente quando os cidadãos voltam a casa. A alta comissária de Moçambique na África do Sul recomenda aos moçambicanos a calma e a abstenção à vingança. O apelo de Maria Gustava surge numa altura em que as instalações do Alto Comissariado de Moçambique em Pretória se transformaram num centro de acolhimento de trânsito das vítimas de xenofobia à espera de repatriamento. Nas missões diplomáticas e consulares da África do Sul, o executivo moçambicano continua a receber e a providenciar o transporte aos compatriotas vítimas da xenofobia. Temos aqui homens, mulheres e crianças. Ontem mesmo garantimos que houvesse alimentação, garantíssemos que eles pudessem dormir aqui na embaixada nas condições minimamente humanas. Esta manhã já conseguimos providenciar a alimentação e também conseguimos, com o apoio de algumas organizações que procuramos ter todas as refeições que eram necessárias e também estamos neste momento a garantir o transporte deles para Moçambique. O governo exorta os moçambicanos a não retaliar a quaisquer intimidações. Nós temos estado a exortar aos moçambicanos, aos cidadãos moçambicanos, que era para regressar a Moçambique e aqueles que estivessem aqui para manter a serenidade e a calma e não se envolver em tumultos. Associado à xenofobia na África do Sul, o terminal rodoviário da Junta na cidade de Maputo tem registrado um aumento do fluxo de passageiros nacionais e malauianos com destino às suas zonas de origem. Começou esta sexta-feira a primeira colheita de peixe em gaiolas flutuantes na localidade de Meluluca, no distrito de Mandimba, província de Niassa. Para esta primeira fase, a produção esperada é de 24 toneladas de tilápia, estimando-se um rendimento de 6 milhões de meticais. Começa uma nova etapa para os piscicultores de Meluluca. Após 6 meses de trabalho intenso, surgem os primeiros resultados com o arranque oficial da campanha de colheita de peixe destas gaiolas flutuantes. É a primeira vez a tirarmos nas gaiolas e achamos mesmo melhores e estamos bem felizes. E a nossa venda do peixe, vamos vender em quilos. Assim estamos satisfeitos na nossa comunidade de Meluluca, toda a população, porque o governo nos ensinaram muitas coisas. As autoridades locais esperam que este marco traga mais desenvolvimento para a região e para o país. Este projeto mostra que Meluluca, Mandimba, pode fazer a diferença, pode fazer uma coisa bonita para a nossa província, para o nosso país também vir ver que aqui em Meluluca nós temos capacidade de desenvolver a aquacultura com qualidade e com resultados. Por isso, devemos gerir os ganhos desta venda de hoje com inteligência
garantindo a compra de mais ração, manutenção das gaiolas e o repovoamento para as próximas épocas. Continuem a produzir. Os apoios do governo sempre hão de vir, porque nós conseguimos ver os resultados aqui em Meluca. Após o sucesso desta primeira colheita, os presentes puderam provar o peixe fresco produzido por 3 associações locais de piscicultores. No total, foram instaladas 40 gaiolas flutuantes nas águas do Lago Amaramba, elevando a capacidade atual de produção para 48 toneladas. E o sonho de uma casa própria começa a ganhar forma para centenas de jovens do distrito de Vilanculo, na província de Inhambane. Os primeiros talhões infraestruturados foram entregues no bairro Faiquete, no âmbito da iniciativa presidencial de acesso à habitação. Numa primeira fase, 286 jovens foram contemplados e assinaram contratos com o Fundo de Fomento à Habitação, que garante o acesso aos talhões através de um sistema de pagamento faseado, com custos que variam entre 54 mil e 150 mil meticais. Queremos pedir, senhores e senhoras, para que sejam mensageiros, a razão da nossa existência é o nosso público-alvo, que são jovens, e tudo nós fazemos para produzir produtos que estejam à altura do seu bolso. Portanto, esta é a razão de apresentarmos aqueles preços, e são preços que achamos que estão à altura do cidadão, tanto aquele que tem emprego formal como aquele que não tem emprego formal. Dotados de infraestruturas básicas como água, energia elétrica e vias de acesso, os talhões oferecem aos beneficiários condições para iniciar a construção de residências com maior segurança e dignidade. Se me torna assim, já é muito válido. É um espaço muito livre, que o jovem pode estar também livre e produzir. Já dá. Uma coisa que às vezes não pensamos, mas com essa iniciativa eu quero acreditar que foi bom e a ideia é construir mesmo e viver. As autoridades locais afirmam que o projeto constitui um marco na implementação das políticas de inclusão social, ordenamento urbano e promoção do crescimento da cidade de Vilanculo. Este é um momento de grande significado para o nosso distrito de Vilanculo, pois representa mais um passo na materialização do compromisso do governo de garantir aos cidadãos o acesso digno, seguro e legal à terra para habitação e desenvolvimento. Hoje, entregamos oficialmente 286 terrenos que fazem parte de um universo de 1.200 talhões previstos neste projeto. No total, o empreendimento contempla 1.200 talhões infraestruturados que serão distribuídos de forma faseada a igual número de jovens do distrito. Funcionários da Vila de Inhamaiabe, no distrito de Marara, em Tete, estão em greve, reivindicam 4 meses de salários em atraso e retroativos correspondentes a 22 meses da tabela salarial única. Os mesmos queixam-se também da falta de comunicação, transparência, abuso de poder na gestão municipal. No Conselho Municipal da Vila de Inhamaiabe, distrito de Mutarara, em Tete, vive-se momentos de tensão. As atividades andam a meio gás, a greve dos funcionários afeta alguns setores, os trabalhadores reivindicam o pagamento de 4 meses de salários em atraso e retroativos correspondentes a 22 meses da tabela salarial única. Se fazer greve, ele não dá salário. Agora, assim estamos 4 meses sem salário. Praticamente parece que tornou hábito, né? Se calhar por ano nós já temos recebido 2 a 3 vezes. Salário demora 4 ou 5 meses. Nossos retroativos estão mal parados. Nossos INSS e estão mal parados. Então como nós vamos sobreviver? Além das questões financeiras, os funcionários denunciam a alegada falta de transparência e abusos de poder na gestão municipal. Aqui falta de comunicação e transparência. Não tem respeito com os funcionários. A terceira coisa, quando nós sempre fazemos nossos greves pacíficos, a polícia vem violentamente, agressivamente, a arrombar as portas, a nos ameaçar. Você reclama uma coisa, ele a saber que esse está a reclamar a verdade. Você é inimigo dele. Ora vai ter que ameaçar, ora eu tenho dinheiro, quem quer vir dever dinheiro em casa pode vir dever dinheiro em casa.
nós temos que dever dinheiro em casa do presidente. O substituto do presidente do Conselho Municipal preferiu não se pronunciar sobre as acusações de má gestão, limitando-se a reconhecer os atrasos salariais e dos retroativos. O último salário foi do mês de fevereiro, que também foi liquidado o 13º, tendo em conta que não temos capacidade suficiente para arrecadar receitas, porque do princípio os municípios são autônomos, portanto devem recolher receitas e pagar o salário aos seus funcionários. E como Nhamaiabe não tem receita robusta, então sempre espera a transferência do governo central. O município conta com 110 trabalhadores. A massa salarial mensal da autarquia ronda os cerca de 1.500.000 meticais. Esta não é a primeira vez que os funcionários do município da Vila de Nhamaiabe recorrem à greve como forma de pressão. O histórico de paralisações reflete a persistência de problemas estruturais na administração local. As obras da via Nampevo-Grue e Lioma Mutual quase concluídas. A reabilitação faz parte do projeto de melhoria de estradas na província da Zambésia. As obras são de elevada importância, dada que liga as principais zonas de produção dos distritos da Zambésia à vizinha província de Nampula, prolongando-se até ao porto de Nacala. O ministro dos Transportes e Logística visitou as infraestruturas, mostrou-se satisfeito com o ritmo dos trabalhos no terreno e a qualidade das obras. A avaliação é bastante positiva, estamos satisfeitos com o progresso dos trabalhos, também estamos satisfeitos com a qualidade das obras que nós podemos visitar neste momento. A importância estratégica dos corredores que nós visitamos, quer a partir de Nampevo até Grue e também a partir de Loma até Mutual, é mesmo o impulso que vai dar na conectividade para a produção agrícola ao nível da província, a conexão da província de Zambésia à província de Nampula, com particular destaque o acesso ao porto de Nacala, a ligação à província de Niassa e também à província de Cabo Delgado. A reabilitação da estrada Nampevo, Grue e Lioma Mutual constam do programa Promove Transporte, que poderá melhorar o escoamento da produção agrícola do campo aos principais mercados. É a integração social que o projeto trouxe. O benefício que nós geramos para as escolas ao longo de todo o corredor, uma experiência que nós achamos que deve ser replicada, temos que levar para os outros corredores de desenvolvimento, a integração da agricultura através das feiras que nós fomos reabilitando e fomos construindo ao nível todo o corredor, permitindo que tenhamos feiras agrícolas para poder promover o comércio e a integração dos produtores dentro da cadeia de valor. Portanto, eu penso que é uma experiência bastante boa, que deve ser replicada ao nível dos corredores, quer ao nível do corredor de Maputo, o corredor da Beira, o corredor de Nacala, como infraestrutura de suporte e de integração efetiva de desenvolvimento. As obras estão avaliadas em mais de 4 mil milhões de meticais, fundos disponibilizados pela União Europeia. O ministro da Agricultura, Roberto Albino, visita o complexo agroindustrial em Tete, denominado Projeto Transformar Cauarabassa. O complexo agroindustrial é financiado pela HCB. Ministro da Agricultura, Ambiente e Pesca no distrito de Cauarabassa, província de Tete, avalia o andamento do projeto Transformar, um complexo agroindustrial financiado pela Hidroelétrica de Cauarabassa, HCB. Durante a visita, Roberto Albino mostrou-se satisfeito com os progressos e reafirmou o compromisso do governo em reduzir a dependência das importações de alimentos, incentivando práticas agrícolas resilientes às alterações climáticas. A resiliência, a inovação e, sobretudo, a integração das diversas unidades da cadeia de valor num projeto. Agora estamos a usar as sementes híbridas de alta produtividade importadas. Tem que começar a produzir também sementes aqui. O ministro Albino não tem dúvidas, disse que o Transformar poderá ser uma referência na promoção da segurança alimentar e servir de modelo para outras regiões do país. Um caso para mostrar como modelo a replicar. Podemos replicar em todos os distritos onde haja, de fato, essas condições. O projeto, que cobre uma área de cerca de 124 mil hectares, já gerou até ao momento 950 postos de trabalho
diretos. Dos quais 750 funcionários são locais, temos que fazer referência de todos eles têm contratos, são empregos formais que eles obtiveram cá em várias áreas. Conseguimos ver o desenvolvimento econômico aqui do distrito de Caurabaça, aqui na sede, que é a Vila de Xitima. Foram instalados equipamentos modernos em todas as unidades. Das infraestruturas já construídas, destacam-se, entre outras, a central fotovoltaica, sistemas de água para consumo e irrigação, estufas hortícolas, aviários, unidades de processamento de frangos, cereais e carnes, currais de gado bovino e caprino. Apesar dos avanços registrados no setor de educação em Cabo Delgado, há milhares de crianças a estudar ao ar livre devido ao déficit de salas. Os números não são avançados, mas a construção de novas infraestruturas escolares figura entre as prioridades para os próximos anos. A insuficiência de salas de aula continua a ser um dos principais desafios do setor da educação em Cabo Delgado. Em quase todos os distritos da província, ainda há crianças que frequentam as aulas ao ar livre, situação que o governo pretende reverter com a construção de novas infraestruturas escolares. Temos desafio de construção de mais salas de aulas, porque temos ainda crianças que estudam ao ar livre. Não tenho um número concreto agora, só vendo em documento, não posso mentir, mas temos muitas crianças a estudar ao ar livre. Em que distritos? Quase todos os distritos temos crianças que estudam ao ar livre. Além deste desafio, o setor aponta a necessidade de reforçar a distribuição de carteiras e a construção de sanitários nas escolas, de modo a melhorar as condições de ensino e aprendizagem. Desafios de alocação de carteira, construção de sanitários públicos, desafio dos nossos gestores e professores sobre a pontualidade e assiduidade nas escolas. Então, esses são um grande desafio que o setor tem, que pode limar ano por ano desses 2026 e 2027. A informação sobre os desafios do setor de educação foi prestada por ocasião da reunião provincial de planificação em Cabo Delgado. A crise de combustíveis está a contribuir para a fraca recolha de resíduos sólidos na cidade de Lichinga e os munícipes estão agastados. Este é o cenário que se observa em alguns pontos da cidade de Lichinga, no Niassa. Os bairros de Namakula, Muxenga, Cerrâmica e Chuaula são descritos como os mais críticos. Os munícipes falam de entulhos de lixo, exalando mau cheiro e atentado à saúde pública. Cheira muito, não está bem. Sim, nem como é que estamos, as doenças também não param de vir nas casas. Esse lixo colocaram aqui, perto da escola, mercado, mesquite, é bom isso. Nós aqui não gostamos. Aqui não há circulação de pessoas aqui, nem de carros. Então, não está tudo bem. A idilidade de Lichinga legitima a preocupação. Associa a falta de combustíveis para abastecer as máquinas e viaturas de recolha de resíduos sólidos. Isso nos obriga a nos replanificar. Exemplo, nesse local onde estamos, nós fazemos recolha dia sim, dia não, ou 2 em 2 dias, mas agora fomos obrigados a replanificar para pelo menos 4 em 4 dias nós devemos passar aqui. E a vez passada que era para vir aqui, fomos nas bombas, houve escassez e ficamos mais 2 dias sem recolher, por isso ficou assim. A idilidade de Lichinga diz estar a trabalhar para solucionar o problema. Não é da nossa vontade, mas sim é por causa da escassez que temos e que não só afeta a recolha de resíduos sólidos, mas também os nossos serviços municipais de urbanização, de reparação de estrada também está parado, também está afetado, mas só tranquilizar, em breve nós vamos conseguir atender como devia ser. A cidade de Lichinga, na província do Niassa, ocupa uma área de 290 km². Conta com 15 bairros residenciais habitados por mais de 204 mil pessoas. Mulheres associadas no distrito de Moçoriz, em Manica, apostam na produção de hortícolas como principal fonte de geração de rendimentos.
A Associação Funga Ramanguana, que traduzido em língua portuguesa significa Pense no Amanhã, produz anualmente cerca de 4 toneladas de vegetais, com destaque para a repolho. Sediada na sede do distrito de Mussurize, Pungabeira, Funga Ramanguana, que em português significa Pense no Amanhã, é uma das associações que decidiu integrar no seu coletivo de trabalho 30 mulheres. Estas que se juntaram a outros 17 homens produzem hortícolas com destaque para repolho numa área estimada em 12 hectares dos 30 disponíveis. Os níveis de produção são satisfatórios a medir pela quantidade de produtos. Por época, os associados chegam a produzir cerca de 4 toneladas de vegetais. Sim, produzimos muito, colhemos muitas vezes cerca de 4 toneladas de cebola, conseguimos já fornecer de agosto a janeiro do outro ano. Apesar da produção estar a decorrer a bom ritmo, a associação clama por um sistema de irrigação mecanizado e insumos agrícolas. As preocupações foram apresentadas à secretária-geral da Organização da Mulher Moçambicana, que visitou os campos de produção dos associados. Temos problema da nossa vala. A vala só está no outro lado, enquanto noutra área não chega a vala. Então, o que gostariam de ter como apoio? Precisamos de nos ajudarem para iniciarmos como podemos fazer e tiramos a vala para outro sítio, porque não estamos a conseguir tirar para outro sítio. E perceber quais são os principais, qual é a vantagem de estar numa associação de produção, e quais são os principais constrangimentos que têm tido no vosso trabalho. E percebemos que uma das vantagens que tem é esta, de a associação usar os mesmos recursos para poder fazer o trabalho de cada associado. Queremos felicitar, dizer que nós damos muita força a esta associação. Para além desta associação, a secretária-geral da OMM, Cidália Chauk, visitou igualmente outras associações de mulheres dedicadas na criação de frangos, corte e costura, localizadas na vila sede de Pungabeira. 7h32, nós saímos para um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. Bom dia, uma vez mais estamos de volta. Mais de 400 pessoas que abraçaram o associativismo no posto administrativo de Dombe, no distrito de Sussundenga, em Manica, acabam de beneficiar no âmbito do programa de assistência legal às comunidades de vários documentos oficiais. Pretende-se, com a iniciativa da Associação Moçambicana para o Desenvolvimento Rural, estabelecer bases para a legalização de associações comunitárias. A Associação Moçambicana para o Desenvolvimento Rural Sustentável, AMDER, está a financiar nos distritos de Manica, Sussundenga, Gondola na província de Manica e Sofala em Chibabava, Bus, Xeringoma, Mwanza e Dondo, feiras de assistência jurídica gratuita e de cidadania. Trata-se de uma campanha que passa pela emissão gratuita de vários documentos, com destaque para a certidão de nascimento, cédula pessoal e bilhetes de identidade. O processo tem como alvo principal pessoas que abraçaram o associativismo. Nós encontramos várias dificuldades em que as comunidades que trabalhavam conosco não tinham documento de identidade, apenas se cingiam no cartão de eleitor, e para o processo de legalização de associações isto constituía um impasse. Esta semana, a Brigada de Emissão de Documentos no âmbito da assistência legal escalou o posto administrativo de Dombe, distrito de Sussundenga. Neste ponto de Manica, a campanha deverá abranger mais de 400 pessoas. Acabei muito tempo a fazer, votei no ano passado, só que não tinha o dinheiro para tratar o documento. Outro problema que apoquenta muito a sociedade é casamentos prematuros. Para além da emissão de documentos, as feiras são marcadas por palestras relacionadas com nutrição e lei de terras. Temos a tenda do IPAS, do INSS, em que estão a assistir alguns jovens mulheres
sobre alguns conflitos que tem na comunidade, sendo bem encaminhado para os órgãos da administração da justiça. A feira jurídica gratuita e de cidadania, levada a cabo pela AMDER, é financiada pela Embaixada da Suécia num valor não especificado. A Nova Democracia quer reformas na Constituição e lei eleitoral no decurso do Diálogo Nacional Inclusivo que decorre em todo o país. No encontro com os membros e simpatizantes do partido na cidade de Nampula, o presidente da Nova Democracia falou do processo em curso do Diálogo Nacional Inclusivo. Salomão Muxanga espera reformas profundas e acredita que as próximas eleições autárquicas poderão servir de teste do que se espera na prática. Nós temos que verificar se esse diálogo que estamos a fazer aqui vai servir para alguma coisa ou não. Então, o primeiro piloto, o primeiro barômetro são as eleições autárquicas, para nós vermos quais são os resultados mensuráveis e reais deste diálogo, que é para depois irmos às eleições gerais com tranquilidade. Muxanga criticou, na ocasião, aqueles que, através das propostas escolhidas no processo, fazem de um documento final. Vocês devem estar preocupados porque andam aí propostas que estão a ser faladas, mas são pessoas que estão a dar ideias deles. Ainda não há proposta de lei sobre a eleição, ainda não há. Mas nas auscultações as pessoas foram falando. Queremos isto, queremos aquilo. Isso está escrito lá. Mas também há quem quer fazer da imbecilidade um direito constitucional. Antes do encontro com os membros na cidade de Nampula, o presidente da Nova Democracia escalou o distrito de Nacaroa, onde esteve a medir o pulsar do partido naquele ponto da província de Nampula. Os participantes do Diálogo Nacional Inclusivo em Xuta reiteram a necessidade da união. Os pronunciamentos foram feitos durante mais uma sessão realizada em Xuta, província de Tete. Distrito de Xuta, no corredor rodoviário de acesso à República da Zâmbia, 90 km da cidade capital, os moçambicanos almejam um país estável, uma comunicação segura, assente na união de todos e aposta no saber fazer. O que está a acontecer é que todos, na verdade, corremos para fazer 12ª e depois vamos à licenciatura. Daí sentamos, não, eu sou um doutor, aqui já nos chamamos de doutores também. Não, eu fiz licenciatura em português, mas não tenho emprego, sou sentado aqui. Não, eu fiz licenciatura em contabilidade e auditoria e estou aqui sentado aqui. E a gente abandona aqueles cursos chamados cursos profissionalizantes, que a partir desses cursos posso fundar emprego para mim mesmo, e coloco comida na mesa a partir daquele emprego que eu e que sou o fundador, e a partir do mesmo emprego posso empregar a outros, posso empregar aos outros jovens. Posto administrativo de Casula é outro destino. O celeiro de Manje, cerca de 100 km da Vila Sede. O prato forte está na confiança. O que está em causa em Moçambique é a confiança. E a confiança, para mim, entendo que parte de casa, onde eu vivo e com quem vivo. O que é importante é a confiança. O que alguém quer é não ter medo. Ir em qualquer instituição, parar de dizer, meu direito é este. Peço que me ajude com que isto esteja bem. É o que todos queremos. O nosso objetivo é vir a escutar, vir ouvir, não é? Recolher, trazer propostas de soluções e, se as propostas forem aceitas, levarmos ao Presidente da República para depois serem submetidas à Assembleia da República. Os dados estão a ser devidamente compilados para que no final o país possa lograr resultados positivos. Lucas António, de nome fictício, é um jovem que começou a consumir drogas aos 17 anos de idade, em 2014, quando frequentava a 8ª classe na cidade da Beira. Hoje, passados 12 anos, luta para abandonar o vício. Encontra-se há 7 meses em tratamento num processo de recuperação.
O jovem de 29 anos de idade, residente do bairro de Mataquane, na Beira, decidiu quebrar o silêncio no Dia Internacional de Combate e Prevenção ao Tráfico e Consumo de Drogas, partilhando o seu percurso no mundo das drogas. Iniciou o consumo aos 17 anos de idade, ainda na 8ª classe, influenciado por amigos, passando mais tarde a consumir sozinho. Confessa que por dia chegou a gastar 1.500 meticais para sustentar o vício. Passei por pior coisas que um jovem. Eu acredito que no dia de hoje não gostaria de ver um jovem passar por que eu passei, por causa da droga, a heroína. Então, eu comecei a fazer coisas erradas, a ter problemas em todo sítio onde eu passava, porque eu tinha que ir roubar para poder consumir a droga, eu não trabalhava. 12 anos depois, o jovem luta para abandonar a dependência, seguindo o tratamento no Centro de Saúde da Pontageia. Continuei com o tratamento, cada dia que passava eu ia no centro, tomava o medicamento melhorava. Aí eu comecei a ter um bom comportamento na sociedade, mudei a minha imagem, aí as pessoas começaram a acreditar em mim de novo, principalmente a minha família que já não acreditava mais em mim. Na ocasião, o secretário de Estado, Enzo Fala, apresentou dados sobre drogas apreendidas no presente ano. As autoridades desta nossa província apreenderam no presente ano de 2026 7.388 quilogramas de cannabis sativa, 34 gramas de cocaína e 297 gramas de heroína, incluindo 817,76 gramas de metafetaína. Temos o distrito da Beira como aquele que é considerado como o dianteiro de casos provados de bocas de consumo de droga, seguido ao distrito de Dondo e o de Nhamatanda. Manuel Rodrigues apela aos jovens em situação idêntica a seguir o exemplo de quem decidiu abandonar o consumo de drogas. A celeridade na tramitação de processos, liberdade condicional, mediante caução, termo de identidade e residência para certos tipos de crime são estratégias encontradas pela PGR para o combate à superlotação da penitenciária provincial na província de Tete. Condições descritas como desumanas vividas por reclusos na penitenciária provincial de Tete. A morosidade processual e as falhas nos prazos de detenções têm agravado drasticamente a pressão no sistema penitenciário. Constatamos uma situação que extravasa os limites da imaginação. É um estabelecimento penitenciário que foi concebido para, como dissemos, 90 reclusos. Hoje está a albergar 700 reclusos. E pensamos que isto está fora, digamos, de qualquer padrão. Uma das medidas que o digníssimo Procurador-Geral propôs ou recomendou é acelerar a instrução dos processos por forma de, primeiro, reduzir o número dos que estão em situação de detidos. Isto também passa pela promoção de certas medidas como a liberdade provisória, mediante termo de identidade e residência, para certos tipos de crime. No balanço das atividades no âmbito da monitoria e assistência técnica aos subordinados do Ministério Público em Tete, a Procuradoria-Geral da República deixou um alerta aos magistrados e oficiais de justiça que se envolverem em esquemas de corrupção. Grandes recomendações foram no sentido de que os magistrados evitassem envolver-se neste tipo de práticas. Naturalmente, quando haja envolvimento, não há de haver contemplação, porque há de haver sempre processo disciplinar, há de haver sempre processo de crime e
e a consequência muitas das vezes será a expulsão no seio das magistraturas. Durante a conferência de imprensa foram colocadas várias questões, entre elas a atuação da polícia no que diz respeito aos confrontos com mototaxistas que no passado recente causou a morte de 2 pessoas. A questão da PRM é preocupante no âmbito da articulação interinstitucional. Temos estado a trabalhar muito, quer com o Ministério do Interior, assim como com o Comando-Geral da Polícia, para que minimize este tipo de atos. Nesta visita à TET, o Procurador-Geral da República, Américo Latela, manteve encontros de cortesia com a Secretária de Estado e o Governador de Tete e trabalhou sucessivamente nos distritos de Mague, Caurabaça e Moatize. O Centro de Formação Jurídica e Judiciária insta os magistrados judiciais e do Ministério Público a pautarem pela ética, competência e disciplina na aplicação da justiça. O retro e desafios foram lançados esta quinta-feira em Lixinga, no encerramento da capacitação dos magistrados judiciais e do Ministério Público em matéria de processamento e julgamento de crimes contra a biodiversidade, fundiários e conflitos de terra. A abertura ao debate jurídico, aprimoramento de competências profissionais, competências éticas, repito, competências éticas e socioculturais, bem como partilha de experiências e boas práticas no processamento e julgamento de casos de violação de direitos sobre a terra e biodiversidade. Conflitos relacionados com a terra e os crimes contra a biodiversidade constituem desafios de elevada complexidade, cuja abordagem exige de todos nós uma atuação cada vez mais responsável, sensível e tecnicamente rigorosa. Temos que refazer o nosso cenário pedagógico, sobretudo no que diz respeito à dosificação do tempo para cada exercício. Os magistrados capacitados comprometem-se em pôr em ação as boas práticas aprendidas para a proteção das... Os magistrados capacitados comprometem-se em pôr em ação as boas práticas aprendidas para a proteção da biodiversidade, evidenciando a importância da articulação entre as diversas instituições na defesa do patrimônio ambiental. Atuação mais consistente, organização e harmonização na investigação e processamento de julgamentos destes crimes. A formação dos magistrados judiciais e do Ministério Público na cidade de Lixinga teve a duração de 4 dias. Foi promovida pelo Centro de Formação Jurídica e Judiciária em parceria com o Tribunal Supremo. A secretária-geral da Organização da Mulher Moçambicana lançou no distrito de Moçurize um movimento de mulheres contra todo tipo de violência. Na ocasião, Cidália Chauk disse que o fenómeno deve ser combatido por meio de denúncias junto das autoridades. Moçurize é o distrito da província de Manica que mais casos de violência contra rapariga e mulheres registra. E o distrito foi esta sexta-feira palco da visita de trabalho da secretária-geral da Organização da Mulher Moçambicana. Cidália Chauk lamentou o crescente número de casos relacionados com todo tipo de violência baseada no gênero. O índice de criminalidade contra as mulheres estão a ser mortas muitas mães. Por que acontece? Temos ou não temos mortes aqui? Temos muitas mortes. Onde homens esquartejam uma mulher. Encontramos uma mãe que de repente é batida, é violentada até a morte. Só neste ano de 2026, que ainda está no meio, acima de 6 mães já foram mortas. Aqui no distrito de Moçurize. A secretária-geral da OMM disse que o fenômeno deve ser combatido através de denúncias junto das autoridades e, para o efeito, as mulheres devem se unir. Então nós precisamos de parar e pensar o que é que está a acontecer. Nós não podemos continuar a não denunciar os casos de violência, porque para chegar a esquartejar é porque houve uma primeira violência.
Bateu a primeira, bateu a segunda e nós não denunciamos porque temos medo. Às vezes não bate, esta mãe é trancada, é proibida de sair de casa, esta é uma violência psicológica. Ainda no distrito de Mussurize, Cidália Chauk orientou uma sessão extraordinária com os membros do Conselho Distrital, alargado a outros quadros, e na ocasião a secretária-geral ofereceu capulanas a todas as mulheres. O secretário de Estado no NIAS apela aos jovens incorporados para a instrução básica militar a construir o sentimento e compromisso patriótico para a defesa da soberania. Silva Livone falava para cerca de 600 recrutas que integram o primeiro grupo de selecionados este ano para o serviço militar obrigatório. Este grupo é composto por 556 jovens da província do Niassa, selecionados para a instrução básica militar e posterior integração nas forças de defesa e segurança do país. Esta quinta-feira, os apurados despediram-se das autoridades governamentais no Niassa. Mostrar rigor, garra, competência, eficácia, acima de tudo, e seguir as normas que foram estabelecidas ou que foram estabelecidas no centro de instrução. O povo moçambicano deve esperar uma menina firme que está aqui para defender a pátria. Vou usar toda a minha força para poder defender meu país. Os jovens já partiram de Lixinga para centros de instrução básica militar, ao serviço efetivo normal e serviço cívico de Moçambique. Demonstrem a vossa resiliência, a inteligência e o vosso patriotismo em cada momento da vossa instrução. O secretário de Estado, Silva Livone, apela aos incorporados a despertar o espírito patriótico e sacrifício na defesa do Estado moçambicano. O vosso papel será fundamental para garantir que as nossas populações regressem às suas aldeias, cultivem as suas terras e reconstruam as suas vidas em segurança. Ao longo desta jornada, vocês tornar-se-ão líderes, irão aperfeiçoar o brio, o espírito de sacrifício e a bravura e a tenacidade. A instrução militar será a vossa forja da unidade nacional. Participaram da cerimônia de despedida familiares e amigos. Cerca de 500 jovens recrutas seguiram este sábado aos centros de instrução militar básica a nível do país, com o objetivo de garantir uma formação militar de excelência. No ato de despedida, o secretário de Estado na província de Cabo Delgado, Plácido Pereira, desafiou os mancebos a defenderem a província do terrorismo, que tem dilacerado a vida da população e impedindo o desenvolvimento do país. Os 554 jovens recrutas apurados fazem parte do primeiro turno do ano em curso e serão distribuídos por 6 centros de instrução militar básica a nível do país. Os nossos recrutas seguirão para Montepuez, aqui na província de Cabo Delgado, Nacala, na província de Nampula, Dongo, na província de Manica, Xingoze, na província de Tete, Munguine, na província de Maputo e, por fim, Catembe, na cidade de Maputo. A vossa conduta em cada um desses centros deve ser pautada pela disciplina e honra, comprometendo-nos a elevar ao mais alto nível a nossa disciplina, o nosso respeito por todas as nossas conquistas. Os mancebos são incorporados aos centros de instrução básica militar numa altura em que Cabo Delgado registra focos de violência extrema em alguns distritos. Daí o apelo do secretário de Estado, Plácido Pereira, para a defesa da província. E um dos desafios do país e sobretudo da nossa província é defender este território das agressões a que o país é vítima, que tem dilacerado aqui as populações e que tem impedido o desenvolvimento da província e o desenvolvimento do país como um todo. Entre saudações e promessas de regresso, famílias e autoridades aguardam que estes recrutas retornem para ajudar a reconstruir Cabo Delgado.
Na atualidade internacional, Teherão presta o último adeus a Ali Khamenei, antigo líder espiritual iraniano, morto num bombardeamento norte-americano à sua residência no início deste ano. As autoridades iranianas esperam acolher no local das cerimónias entre 15 a 20 milhões de participantes só na capital durante os 6 dias das exéquias. O antigo líder supremo do Irão, Ali Khamenei, será sepultado na quinta-feira próxima na cidade santa de Mashhad, no nordeste do Irão, sua terra natal. Entretanto, um leque de cerimónias de despedida tem tomado as ruas de Teherão e várias outras cidades iranianas, movimentando cerca de 20 milhões de pessoas. Prevê-se que a homenagem a Khamenei dure cerca de 6 dias, incluindo uma passagem por Iraque. Dezenas de delegações estrangeiras também se deslocaram ao Irão para prestar homenagem ao falecido líder supremo do Irão. As autoridades iranianas falam de mais de 100 nações que já começaram a chegar, incluindo da Turquia, Índia, Rússia, China, Afeganistão, Bangladesh, Iraque, Arábia Saudita e Bósnia e Herzegovina. Diversos oficiais iranianos foram também vistos prestando homenagens ao líder assassinado, incluindo o presidente Massoud Pezeshkian, o presidente do parlamento Mohamed Bagher Ghalibaf e o ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi. Delegações do Hezbollah e do movimento Amal do Líbano, bem como da facção de resistência iraquiana Kataib Hezbollah, também estiveram presentes. As medidas de segurança foram reforçadas, incluindo restrições ao espaço aéreo e mobilização em massa das forças de segurança para que as cerimônias ocorram sem sobressaltos. As cerimônias fúnebres continuarão no sábado e no domingo, com o corpo sendo velado na grande Mussala, antes do cortejo fúnebre pelas ruas de Teherão na segunda-feira. Outros ritos estão programados na cidade sagrada de Qom, seguidos por cerimônias em Bagdade, Karbala, Najaf, no Iraque. E um autocarro no Paquistão caiu numa ravina e matou pelo menos 40 pessoas na madrugada de sexta-feira no sudoeste do Paquistão. Testemunhas ouvidas por várias agências de informação contam que o autocarro estava superlotado e andava a uma velocidade excessiva. Os passageiros dizem igualmente que o autocarro apresentava problemas mecânicos. O recente acidente é tido como um dos mais mortíferos dos últimos anos. Os acidentes rodoviários são comuns no Paquistão devido às más condições das estradas, a fiscalização inadequada das leis de trânsito e as práticas de condução inseguras, particularmente em áreas montanhosas. Em maio último, uma minibus colidiu com um autocarro estacionado numa rodovia no noroeste do país, matando 17 pessoas e ferindo outras 5. O presidente norte-americano Donald Trump elogia o exército e critica o comunismo no discurso alusivo aos 250 anos da independência dos Estados Unidos. Durante a sua intervenção, Trump alertou para o que chamou de ameaça comunista, numa altura em que o país se prepara para as eleições intercalares em novembro. Em 4 de julho de 2026, os Estados Unidos celebram 250 anos de independência. Este ano, os norte-americanos celebram a independência com medidas de segurança reforçadas, possíveis tempestades e temperaturas que podem ultrapassar os 38 graus Celsius. Por ocasião da data, Donald Trump elogiou o exército e advertiu contra o que chamou ameaça do comunismo, ideologia que a lei norte-americana considera crime. O presidente dos Estados Unidos aproveitou o fim de semana de início das comemorações dos 250 anos da nação para elogiar as Forças Armadas americanas. No dia da independência, Trump falou da identidade nacional e valores norte-americanos numa altura em que o país se prepara para as eleições intercalares de novembro. Voltamos ao país para o desporto. 10 jogadores das províncias da região centro do país e de Nampula poderão ser escolhidos na Beira para integrar a Seleção Nacional de Futebol Sub-20. Pretende-se garantir maior representatividade das províncias na Seleção Nacional e reforçar a preparação dos Mambinhas Sub-20 que vão participar na competição da Taça COSAFA 2026, que terá lugar nas Ilhas Maurícias.
Estes são os jogadores de diversos clubes das províncias de Sofala, Manica, Tete, Zambésia e Nampula que buscam na Beira oportunidades para integrar a Seleção Nacional de Futebol de Sub-20. Os treinos decorrem sob o olhar atento da equipa técnica da Seleção Nacional que pretende escolher 10 atletas. Estamos a observar os jogadores de Sub-20 para que possamos escolher aqueles que têm mais qualidade na província, para desmistificar de que realmente os jogadores da seleção Sub-20 não são só de Maputo, são da província, são do país, e é por isso que eu estou aqui. Espero fazer uma boa seleção também de Sub-20 para que dê continuidade ao processo de formação. Sub-17, Sub-20 e assim sucessivamente. A ideia é sempre selecionar os mais capazes, mas talvez 10 das províncias que irão representar, portanto, a nossa seleção. A procura por novos talentos ocorre numa altura em que os mambinhas Sub-20 preparam-se para participar na competição da Taça COSAFA 2026. Vamos tentar realmente dignificar, portanto, a pátria, dignificar, portanto, o país, com a nossa presença, portanto, no COSAFA nas Ilhas Maurícias em setembro. Preparar a equipa que irá para o COSAFA. O objetivo é ir ao CAN, também fazer história, ir ao CAN, como fizeram os Sub-17. O selecionador nacional de futebol Sub-20 trabalha em Sofala com várias camadas de futebol juvenil até próximo domingo. Arrancou este sábado em Maputo o Campeonato Provincial de Futebol 11 em juvenis e júniores. No jogo inaugural do campeonato, a Associação Académica Machava Futebol Clube em Júnior venceu a União Desportiva de Incobe por 1-0. O campo da Textilon no município da Matola acolheu a cerimônia do lançamento do Campeonato Provincial de Futebol de Maputo em juvenis e juniores. Na primeira parte do jogo, realizado este sábado, a equipa da União Desportiva de Incobe criou mais oportunidades de golos em relação ao adversário, mas faltou a finalização. Os 40 minutos da primeira parte terminaram sem abertura de contagem. Na segunda parte da partida, o cenário mudou, com a Associação Académica Machava Futebol Clube a imprimir uma nova abordagem do jogo. O único golo da partida surgiu aos 8 minutos por intermédio de Nelson Fernando, número 17 da Associação Académica Machava Futebol Clube. O segredo foi a comunicação, o conselho do Mister, sim, e a equipa conseguir jogar embaixo, mas atenção ao jogo. No final dos 80 minutos, os treinadores das duas equipas fizeram a leitura do jogo inaugural. Foi um jogo bem disputado para ambas as partes. Houve um bocadinho de ansiedade dos miúdos na primeira parte, principalmente da minha equipe. Então, na segunda parte, conseguimos voltar. Tive que dar um puxão de orelha para eles para que pudéssemos ver o que nós podíamos fazer em relação ao jogo. Tudo foi um jogo bem jogado, bem disputado. Só pecamos na parte da defensiva e sofremos o gol. O Campeonato Provincial de Futebol é disputado por 18 equipas, das quais 10 juvenis e 8 juniores dos distritos de Boane, Matola e Marraquene. Não há critério para a indicação dos distritos, mas estamos a falar dos distritos que os fazedores abraçaram este escalão. Estamos a falar de juvenis e juniores que muitos não apostam muito na formação e nestes distritos encontramos estas pessoas de boa vontade que gostam das camadas de formação e estão a apostar neste escalão. Nós queremos contribuir para a formação. Lamentamos, infelizmente, convidamos o Gabinete Técnico da Federação Moçambicana de Futebol, que devia estar aqui para ver o que é que nós conseguimos ver, mas tenho a certeza que nos próximos dias vamos contar com os selecionadores para poderem ver o talento que desponta das províncias. O governador da província de Maputo, Manuel Tuli, que testemunhou o lançamento do campeonato, espera a formação dos atletas. Sobretudo, também preparar-se para, se calhar, serem parte das equipas de Moçambola, quiçá da seleção nacional. Portanto, a perspectiva que se tem aqui é preparar esses jovens para que possam participar
do desporto, sobretudo do futebol ao nível do nosso país. Em Maputo, o Campeonato Provincial de Futebol em Juvenis e Juniores vai decorrer durante 4 meses e meio. A Associação Provincial de Futebol de Cabo Delgado suspendeu toda a equipa de arbitragem que atuou no jogo da sexta jornada entre FC Futebol Clube de Montepuez e Ferroviário de Pemba por alegada má atuação dos juízes. O órgão entende que a decisão visa salvaguardar a verdade desportiva enquanto esperam o término do inquérito da Comissão Provincial de Árbitros, ora em curso. A partida entre o Futebol Clube de Montepuez e Ferroviário de Pemba, clubes que militam no Campeonato Nacional da 2ª Divisão, foi realizada na cidade de Montepuez no mês de junho. Imagens amadoras em nossa pose ilustram o golo dos Locomotivas de Pemba nos últimos instantes da partida. No entanto, o tento foi anulado por fora de jogo. Contestações feitas forçaram a COPAF a abrir um inquérito para averiguação e a Associação Provincial de Futebol viria a suspender a equipa de arbitragem composta por Amice José e Chabani Isso, árbitros de Primeira Nacional, e Celso Araújo, da Primeira Provincial. Sentimos que houve uma má interpretação ou uma atuação dos árbitros. Isto claramente influenciou nos resultados. O órgão que vela pelo futebol na província entende ser esta a única forma para repor a verdade desportiva. Vamos esperar até que a comissão que foi criada pela COPAF que nos traga o relatório. Esse caso de Montepuez, supõe-se que tem a ver com corrupção também? Bom, por isso criamos essa comissão de inquérito para apurarmos se realmente houve esta corrupção. E depois, se for um caso de nível legal, judicial, aí podemos denunciar isso junto ao próprio Ministério Público. O caso reacende debates na arena desportiva sobre a corrupção no futebol, prática que mina cada vez mais o desporto. 84 jogadores de 7 equipas de futebol de praia em Sofala buscam oportunidades na pré-convocatória da Seleção Nacional rumo à qualificação do país ao CAN de Senegal 2026. A Comissão Provincial da Modalidade garante haver talentos para competir de igual para igual no continente e pede apoio da massa associativa. Pela primeira vez, o selecionador nacional de futebol de praia, Saidati Moveia, está em Sofala, onde há 3 dias observa e identifica talentos para integrar a seleção nacional rumo ao CAN 2026. Temos o jogo da seleção nacional, agora que se avizinha, que vai ser para as qualificações para o CAN. Então estamos neste momento a estender a nossa plataforma de talento nessa cidade da Beira, que é pela primeira vez que temos feito aqui. São 7 equipas, cada equipa é composta por 12 jogadores e para dizer que são 84 jogadores que estão tentando sorte. Sempre falei que nós temos potencial aqui nessa província, mas às vezes não somos entendidos. Imagina que haja jogadores da província de Sofala, cidade da Beira. O que será por nós? Uma grande alegria. Por isso peço a quem de direito para nos aceitar em algum momento os nossos patrocínios. A gente pede. Os colegas aqui darem o seu máximo, mostrar o seu potencial para melhor visibilidade das nossas equipas. Após esta etapa, a equipa técnica segue para a zona norte do país para dar continuidade ao processo de prospecção de talentos. Daqui seguimos para Pemba, Cabo Delgado, e depois no fim é que vamos divulgar o que é que vai acontecer. Em princípio, vamos sair aqui com uma pré-convocatória, vamos saber quantos jogadores foram selecionados e a partir daí vamos trabalhar para a segunda fase em Maputo. A seleção nacional jogam sempre 5 jogadores de futebol de praia.
Logo, uma seleção nacional, quando viaja, tem uma delegação composta por 12 a 14 jogadores. A ação inclui a capacitação de 21 treinadores, reforçando o desenvolvimento sustentável do futebol de praia no país. Niassa intensifica os preparativos dos alunos para a 16ª edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares Inhambane 2026. Todos os mais de 200 alunos pré-selecionados já se treinam nos 8 centros de treinos criados na cidade de Lixinga. Este sábado, todos os 243 alunos pré-selecionados de todos os 16 distritos do Niassa foram submetidos a uma sessão de indução. Tudo porque 125 alunos são forasteiros, ou seja, pré-selecionados nos distritos fora da cidade de Lixinga, a capital da província do Niassa. Foram transferidos dos distritos para Lixinga, onde estão enquadrados nos 8 centros de treinos. Raparigas 120 e rapazes 123 agora, mas para o Nacional nós levaremos 130 atletas, metade dos quais meninas. Niassa criou na cidade de Lixinga centros de treinos das modalidades de futebol, basquetebol, handebol, voleibol, atletismo, ginástica, xadrez e jogos tradicionais, masculinos e femininos. Os centros de treinos são assistidos por técnicos de saúde. Especificamente para tratar das crianças, e nós temos um nutricionista, o qual contribuiu para fazer a emenda no sentido de que a alimentação seja boa. Os alunos pré-selecionados dizem-se satisfeitos pelas condições de alojamento, alimentação e de treinos criadas em Lixinga. Como é que foi a viagem de Coamba para aqui? A viagem foi boa porque não aconteceu nada de mal, graças a Deus. Nos receberam bem, dormimos bem e nada demais. As condições de alojamento são boas? São boas, sim. Os seus desafios, particularmente? O meu desafio é que nós vamos ganhar vitória, sim. Já está muito bem. O que vocês têm feito fundamentalmente? Uma disputa handebol. A minha ambição é de correr, ganhar e ser o melhor atleta. Exato. Qual é a sua modalidade desportiva? Atletismo. A delegação do Niassa ao 16º Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares em Inhambane, de 29 de agosto a 4 de setembro próximos, vai ser constituída por 150 elementos. Destaque para 130 alunos, com o desafio de superar o último lugar da edição anterior. Somos Felipe Germano e Bonifácio Mussá. Tair Camissá toma posse como novo presidente da Associação Provincial de Basquetebol em Sofala. Camissá compromete-se a trabalhar para massificar e desenvolver a modalidade da bola ao cesto nos próximos 5 anos. Esta é a cerimônia de tomada de posse de novos órgãos da Associação Provincial de Basquetebol em Sofala. Tair Camissá assumiu a gestão da agremiação com promessas de massificar e desenvolver a modalidade. Esta eleição representa não apenas uma conquista pessoal, mas sobretudo um compromisso coletivo com o desenvolvimento e fortalecimento do basquetebol na nossa província. Assumo este cargo consciente dos desafios que enfrentamos, mas igualmente convicto das enormes oportunidades que temos pela frente. Camissá tem larga experiência na modalidade de bola ao cesto. Assumo esta responsabilidade não como um assistente de basquete, não é? Mas como um atleta assíduo que jogou desde a formação até a último escalão, e hoje assumo esta responsabilidade. E agradeço também, em primeiro lugar, a confiança que me foi depositada pelos membros desta associação. Os novos órgãos diretivos vão conduzir a associação durante 5 anos. Desde a formação. Vamos à página cultural. Público e artistas convidados renderam-se à grandeza e à mestria do baterista, cantor e produtor musical Franco Paco no concerto de lançamento do disco Belo Horizonte. Franco Paco provou ter anos de liderança musical e experiência em palco. O público, esse, foi agraciado com um evento de extrema qualidade esse ano. Selecionado de 3 riquíssimos álbuns, o repertório incluiu letras, composição e ritmos que giravam à volta do jazz e da música africana.
altas emoções, não esperava mesmo que o público viesse encher a sala do CCFM e para nos dar este calor que a gente sentiu, para nos apoiarem, todo o passo ao longo das músicas, estiveram lá a aplaudir, foi maravilhoso. Modéstia em parte, o senhor está em forma? Ainda estou. Bom, uma coreografia específica para cada momento. O talento de mão cheia e a arte da jovem companhia Centro de Arte Weso. Jimmy Dudu fala da sua relação longínqua com Franco, a rodagem internacional, companheirismo e aliança. Depois do diploma, master, honors degrees and masters, E uma das coisas, também estivemos juntos em Namíbia, a tocar com Papa Wemba, tocamos com Brenda, Chico. O Mano Frank sempre me apoiou. E eu partilhar o palco com ele de novo, não tem palavras, não tem palavras. Porque o Mano Frank é daquelas pessoas que sempre me puxou. Ele ensaiava 8 horas de tempo. Eu não tinha essa disciplina. Ele é que me puxou para fazer isso. Xixelanga e Walter Mabas, dois músicos que têm influência de Franco estampada sobre as suas carreiras artísticas. Sim, eu trabalhei com ele durante muito tempo. Na verdade, a minha estadia em Cape Town foi através do convite dele para trabalhar com Tucan, enquanto estivesse em Cape Town, e foram cerca de 5 anos. E foi muito trabalho com ele, aprendi bastante. Ele é um excelente músico, é uma pessoa a quem eu devo muita honra trabalhar com ele. E ele é excelente sempre, não dificulta nada. Ele dá também muita credibilidade, facilita muito também o nosso trabalho. O Frank Paco é um mestre, mas também é um mentor. Quando eu fui a Cape Town em 2001, ele me recebeu na banda dele, Tucan. Foi onde eu tive a primeira grande experiência internacional, tocando fora de Moçambique, com músicos numa outra realidade, e ele teve a paciência para me introduzir naquele ambiente, e desde então nós construímos uma grande relação profissional e também de amizade, e ele é uma referência para mim na música moçambicana e na bateria em particular. O Presidente da República visitou a casa de Eduardo Mondlane. O local é um dos símbolos da luta de libertação nacional. Onde nasceu parte do sonho de um Moçambique livre. Em Dar es Salaam, cidade que acolheu a liderança da Frelimo durante a luta de libertação, a residência de Eduardo Mondlane permanece como um marco da história nacional. Neste espaço, o presidente Daniel Chapo foi recebido por Ed e Nhelete Mondlane, filhos do fundador da Frelimo, que o conduziram para uma visita carregada de simbolismo. A família recordou o valor histórico da residência e o compromisso de preservá-la para as futuras gerações. Esse compromisso estende-se à construção da futura Embaixada de Moçambique na Tanzânia. A família Mondlane cedeu parte do terreno para acolher um novo edifício diplomático, cuja obra já decorre sem comprometer a integridade deste patrimônio histórico. Para a nossa família, este não é apenas um retorno à nossa casa, é o retorno às nossas raízes. Se estas paredes pudessem falar, elas também foram testemunhas da história da ligação de Tanganyika e Zanzibar até a República Unida da Tanzânia, o local onde o nosso pai Eduardo Mondlane, a nossa mãe Janete viveram as suas convicções. É a casa na qual a minha irmã Jude, Nhelete e eu crescemos, num ambiente relativamente seguro, e por esta razão estaremos sempre gratos ao Mwalimu Júlio Nyerere. Muito obrigado, ao governo. Atualmente, a missão diplomática moçambicana funciona em instalações reduzidas
e provisórias. A nova embaixada deverá ficar concluída em julho de 2028, num investimento não revelado. Mais do que uma visita protocolar, Daniel Chapo passou por um lugar onde a memória continua viva e onde a história de Moçambique continua a encontrar o seu futuro. As comunicações E continuamos a contar alguns pontos de visita do Presidente da República na República da Tanzânia. Entretanto, depois da homenagem a Eduardo Mondlane, Daniel Chapo prestou tributo a outra figura incontornável da luta de libertação de Moçambique, Júlio Nyerere. Uma visita carregada de simbolismo que recorda as raízes históricas da amizade entre Maputo e Dar es Salaam. A história da independência de Moçambique não se escreve apenas dentro das suas fronteiras. Escreve-se também aqui na Tanzânia, onde Júlio Nyerere abriu portas aos movimentos de libertação e fez do seu país um aliado firme da causa moçambicana. Foi para recordar esse legado que Daniel Chapo visitou Maria Nyerere, a viúva do antigo presidente tanzaniano, num gesto de reconhecimento por um apoio que marcou a história dos dois povos. Aqui rendemos uma homenagem. Reconhecemos com profundo respeito o papel que desempenhou ao lado do Mwalimu Júlio Nyerere, a semelhança da mamã Janete Mondlane, ao lado do presidente Eduardo Chivão Mondlane, acompanhado do seu firme compromisso com a luta de libertação de Moçambique e com o apoio dos movimentos de libertação de vários países africanos, contribuindo para a afirmação dos ideais de liberdade, autodeterminação, unidade e emancipação no continente africano. O mesmo aconteceu depois da nossa independência, ao lado do saudoso presidente Samora Moses Machel, da mamã Graça Machel, continuaram a trabalhar para reforçar cada vez mais os laços de amizade e cooperação entre os dois povos. Foi sob a liderança de Júlio Nyerere que milhares de combatentes da Frelimo encontraram apoio em território tanzaniano. Foi também a partir daqui que a luta pela independência ganhou força e projeção internacional. 50 anos depois, Daniel Chapo diz que essa memória continua a orientar as relações entre os dois países. Uma amizade construída nos tempos da libertação e que hoje procura novos caminhos através da cooperação econômica, do investimento e da integração regional. Temas que dominaram o resto do programa da visita presidencial à Tanzânia. E a visita do Presidente da República à Tanzânia terminou. Fica um balanço de uma deslocação que, para Daniel Chapo, abriu portas a novas oportunidades de negócios e lançou bases para uma cooperação mais profunda entre Moçambique e a Tanzânia. Durante dias, Moçambique ocupou um lugar de destaque na maior montra comercial da Tanzânia. Mas para além dos pavilhões, dos produtos expostos e dos encontros de negócios, a aposta era outra: transformar proximidade geográfica em oportunidades econômicas. É esse o balanço que Daniel Chapo faz da participação na abertura da Feira Internacional de Dar es Salaam, a Saba Saba. Durante a nossa participação, tivemos a oportunidade de apresentar o vasto potencial econômico de Moçambique e as inúmeras oportunidades de investimento existentes no nosso país, normalmente em setor estratégico da nossa economia, com destaque para o setor de energia, incluindo o gás natural e principalmente do Rovuma, as energias renováveis, os recursos minerais, a agricultura, o turismo, os transportes e a logística, reafirmando Moçambique como um importante polo energético e um parceiro estratégico da cadeia logística regional. Em termos de projetos prioritários, podíamos mencionar cerca de 4 ou 5. O corredor de Mtwara surge como uma das prioridades para aproximar economias e facilitar o comércio. À mesa estiveram também a cadeia de valor do caju, as ligações aéreas para impulsionar o turismo e o aproveitamento conjunto do potencial energético e do gás da bacia do Rovuma. Se a Saba Saba começou por abrir as portas da feira, Daniel Chapo acredita que pode também abrir uma nova etapa nas relações econômicas entre Moçambique e Dar es Salaam. Uma etapa em que as intenções dão lugar a investimentos e os discursos se transformam em projetos. A situação dos moçambicanos afetados pelos atos de xenofobia na África do Sul também marcou a visita de Daniel Chapo à Tanzânia. O presidente diz que, para além da assistência imediata, o desafio agora é devolver perspectivas de futuro a quem regressa à casa.
Obriga o regresso, mas para o governo, o regresso não pode significar um ponto final. Foi esta mensagem deixada por Daniel Chapo, depois de abordar a questão da xenofobia com a presidente tanzaniana Samia Hassan. Enquanto equipas prestam assistência nos consulados de Moçambique na África do Sul e no posto fronteiriço de Ressano Garcia, uma outra frente de trabalho procura responder à pergunta que surge depois do acolhimento. O que fazer a seguir? É a triagem das profissões dos jovens que estão a chegar neste momento. Temos um acordo com Portugal e outro com Emirados Árabes Unidos. Em relação a Portugal, estão também a precisar de mão de obra ao nível da Europa e neste momento, desde o início do acordo, nós já conseguimos enviar cerca de 800 jovens. Os últimos foram cerca de 200 motoristas e até este momento o acordo, portanto, precisa de mais trabalhadores. Sabe muito bem que o secretário de Estado para o Emprego de Portugal esteve em Maputo recentemente e nós pedimos cerca de 300 jovens moçambicanos e através do Instituto de Emprego estamos a fazer a triagem para cerca de 300 jovens e achamos que é uma oportunidade também para esses jovens moçambicanos que já são carpinteiros, eletricistas, pedreiros, canalizadores e várias outras profissões que estão a vir da África do Sul. Emirados Árabes Unidos. Inicialmente vínhamos trabalhando também com as agências privadas de emprego, mas o processo não estava a andar como deve ser e começamos a trabalhar, portanto, com o Instituto de Emprego. Já enviamos o primeiro grupo de cerca de 15 jovens. O que nos impressionou é que destes 15 jovens, cerca de 2, em apenas 2 semanas, portanto, foram promovidos para supervisor das obras. O que os engenheiros dos Emirados Árabes Unidos que estão nas obras disseram é que eles vieram como pedreiros, mas o nível de conhecimento deles era bastante alto, que podiam, portanto, ascender a supervisores. Estão neste momento já 2 como supervisores, temos 3 neste momento que também estão a ser analisados para também ascender a supervisores em menos de um mês. Portanto, é impressionante. É uma resposta que vai além da emergência. Em coordenação com a Embaixada do Malawi, Moçambique continua também a apoiar cidadãos malauianos repatriados através do território nacional, garantindo assistência humanitária durante a viagem. Mas o objetivo é maior do que receber quem regressa, é criar condições para que o conhecimento adquirido além de fronteiras volte a produzir oportunidades. Porque para o governo, a resposta à xenofobia não termina na fronteira. Começa precisamente quando os cidadãos voltam a casa. A alta comissária de Moçambique na África do Sul recomenda aos moçambicanos a calma e a abstenção à vingança. Nas missões diplomáticas e consulares da África do Sul, o executivo moçambicano continua a receber e a providenciar o transporte aos compatriotas vítimas da xenofobia. Temos aqui homens, mulheres e crianças. Ontem mesmo garantimos conversa, alimentação, garantíssemos que eles pudessem dormir aqui na embaixada nas condições minimamente humanas. Esta manhã já conseguimos providenciar a alimentação e também conseguimos, com o apoio de algumas organizações, que procuramos ter todas as refeições que eram necessárias e também estamos neste momento a garantir o transporte deles para Moçambique. O governo exorta os moçambicanos a não retaliar a quaisquer intimidações. Nós temos estado a exortar aos moçambicanos, aos cidadãos moçambicanos, que era para regressar a Moçambique e aqueles que estivessem aqui para manter a serenidade e a calma e não se envolver em tumultos. Associado à xenofobia na África do Sul, o terminal rodoviário da Junta na cidade de Maputo tem registrado um aumento do fluxo de passageiros nacionais e malauianos com destino às suas zonas de origem. As obras da via Nampevo-Gurua e Lioma Mutual estão quase concluídas. A reabilitação faz parte do projeto de melhoria de estradas na província da Zambésia.
As obras são de elevada importância, dada que liga as principais zonas de produção dos distritos da Zambésia à vizinha província de Nampula, prolongando-se até ao porto de Nacala. O ministro dos Transportes e Logística visitou as infraestruturas, mostrou-se satisfeito com o ritmo dos trabalhos no terreno e a qualidade das obras. A avaliação é bastante positiva, estamos satisfeitos com o progresso dos trabalhos, também estamos satisfeitos com a qualidade das obras que nós podemos visitar neste momento. A importância estratégica dos corredores que nós visitamos, quer a partir de Nampevo até Guru e também a partir de Loma até Mutual, é mesmo o impulso que vai dar na conectividade para a produção agrícola ao nível da província, a conexão da província de Zambésia à província de Nampula, com particular destaque o acesso ao porto de Nacala, a ligação à província de Niassa e também à província de Cabo Delgado. A reabilitação da estrada Nampevo, Gurue e Lioma Mutual constam do programa Promove Transporte, que poderá melhorar o escoamento da produção agrícola do campo aos principais mercados. É a integração social que o projeto trouxe. O benefício que nós geramos para as escolas ao longo de todo o corredor, uma experiência que nós achamos que deve ser replicada, temos que levar para os outros corredores de desenvolvimento, a integração da agricultura através das feiras que nós fomos reabilitando e fomos construindo ao nível todo o corredor, permitindo que tenhamos feiras agrícolas para poder promover o comércio e a integração dos produtores dentro da cadeia de valor. Portanto, eu penso que é uma experiência bastante boa, que deve ser replicada ao nível dos corredores, quer ao nível do corredor de Maputo, o corredor da Beira, o corredor de Nacala, como infraestrutura de suporte e de integração efetiva de desenvolvimento. As obras estão avaliadas em mais de 4 mil milhões de meticais, fundos disponibilizados pela União Europeia. No distrito de Vilanculo, o sonho da casa própria começa a ganhar forma para centenas de jovens. Os primeiros talhões infraestruturados foram entregues no bairro Faiquete, no âmbito da iniciativa presidencial de acesso à habitação. Numa primeira fase, 286 jovens foram contemplados e assinaram contratos com o Fundo de Fomento à Habitação, que garante o acesso aos talhões através de um sistema de pagamento faseado, com custos que variam entre 54 mil e 150 mil meticais. Queremos pedir, senhores e senhoras, para que sejam mensageiros, a razão da nossa existência é o nosso público-alvo, que são jovens, e tudo nós fazemos para produzir produtos que estejam à altura do seu bolso. Portanto, esta é a razão de apresentarmos aqueles preços, e são preços que achamos que estão à altura do cidadão, tanto aquele que tem emprego formal como aquele que não tem emprego formal. Dotados de infraestruturas básicas como água, energia elétrica e vias de acesso, os talhões oferecem aos beneficiários condições para iniciar a construção de residências com maior segurança e dignidade. Se mudar assim, já é muito válido. É um espaço muito livre, que o jovem pode estar também livre e produzir. Já dá. Uma coisa que às vezes não pensamos, mas com essa iniciativa eu quero acreditar que foi bom e a ideia é construir mesmo e viver. As autoridades locais afirmam que o projeto constitui um marco na implementação das políticas de inclusão social, ordenamento urbano e promoção do crescimento da cidade de Vilanculo. Este é um momento de grande significado para o nosso distrito de Vilanculo, pois representa mais um passo na materialização do compromisso do governo de garantir aos cidadãos o acesso digno, seguro e legal à terra para habitação e desenvolvimento. Hoje, entregamos oficialmente 286 terrenos que fazem parte de um universo de 1.200 talhões previstos neste projeto. No total, o empreendimento contempla 1.200 talhões infraestruturados que serão distribuídos de forma faseada a igual número de jovens do distrito. 8 horas e 37 minutos, tempo para mais um breve intervalo. Até já. Uma vez mais temos um contacto com o exterior. Vamos até à província de Nampula,
A Universidade de Moçambique assiste comunidades com técnicas de produção de hortícolas na província de Nampula. E lá está o jornalista Júlio Sumail. Bom dia. Muito bom dia, Rosa Rafael, bom dia, caro telespectador. Respondemos a partir da cidade de Nampula, concretamente na Universidade de Moçambique, que também tem a Faculdade de Ciências Agrárias, que aposta na produção de hortícolas. Na verdade, também ajudam nas comunidades diversas técnicas para também aumento da produção de hortícolas. Como sabe, a província de Nampula é uma que tem elevado o número de desnutrição crónica, menores de 5 anos de idade, e também este trabalho que decorre aqui, sobretudo para as aulas práticas, vai naturalmente ajudar a província também a concretizar o sonho de diminuir cada vez mais esta situação. Vamos colocar em antena também o docente desta faculdade. Muito bom dia. No concreto, qual é o trabalho que fazem, é verdade que colocam os estudantes aqui para as práticas, mas também têm outras atividades nas comunidades? Sim, bom dia ao telespectador da televisão de Moçambique. Nós aqui, primeiro chamo-me Tomoceno Antônio, nós aqui produzimos hortícolas e também tubérculos. Nós ensinamos os estudantes a produzir as hortícolas e o tubérculos, e o estudante, em contrapartida, carregam para as comunidades em circunvizinha da Universidade de Moçambique. Nós aqui, nesta primeira fase, estamos a trabalhar com a cultura de batata doce, que é a bandeira. A tendência nossa qual é de produzirmos para irmos entregar às escolas, hospitais e as pessoas mais carenciadas. Também agora, consoante a iniciativa presidencial, estamos a pegar a situação das hortícolas, que já está a dar dados muito positivos, porque também estamos a trabalhar com algumas escolas. Estamos a falar de escola de Nivita, estamos a falar de escola 22 de agosto, estamos a falar de escola básica de Neapala, que é de Namaita, no distrito de Rapale. E também temos algumas comunidades que nós demos apoios técnicos. Para além de dar a parte dos insumos, também demos a situação de apoio técnico para as escolas, tanto como para as comunidades. Bem, eu quero dizer que vocês preparam aqui as mudas, depois levam as mudas para as comunidades. Como é que fazem esse contato, o estudante e as comunidades? É o estudante que faz o acompanhamento e também serve isso de alguma avaliação? Sim, estudantes é que produzem mudas aqui, para alguns casos, para algumas comunidades. Produzimos mudas aqui e os estudantes é que levam as mudas para as comunidades, porque nós aqui estamos a trabalhar na componente de estudantes que nós temos do 2º e 3º ano, para as escolas e para as comunidades, para ensinar as comunidades a produzir sozinhos os seus próprios alimentos, porque nós temos uma situação que é muito triste. Produz-se muito na província de Nampula, mas em contrapartida a taxa da desnutrição crônica estamos no 46,7% acima da média nacional, e isso preocupa-nos tanto como academia, tanto como comunidade, como sociedade. E nós, como a Universidade de Moçambique, em parceria com o gabinete da esposa do secretário do Estado, estamos a fazer um trabalho para aclimatarmos essa situação. Se nós formos a ver, brevemente, havemos de colher a cultura da batata doce na escola de Nivita, que vai servir para a alimentação dos próprios alunos, porque foram eles quem produziram e são eles que devem se beneficiar. E em contrapartida, os alunos também levam algumas técnicas para as comunidades, para casa, e ensinam os próprios encarregados de educação. Numa das aulas práticas que nós estávamos a dar lá sobre tecnologia pós-colheita, deparou-se que alguns pais diziam que o meu filho está sempre a discutir conosco sobre a situação de colocarmos a cultura de batata doce, colocarmos a mandioca, colocarmos algumas hortícolas, como no caso do couve, caso do tomate e caso da beterraba. Bem, sobre a última questão, o resultado nas comunidades é positivo? É positivo nas comunidades. Nós estamos a conseguir dar aproximadamente a 3.000 crianças a comida. Estamos a falar na escola de Nivita e na escola de Nicuta. Isso significa que está a ser positivo. E se todos nós abraçássemos essa componente, a academia sair, ir à comunidade, ensinar a comunidade a produzir, ir à escola e ensinar os alunos das escolas a produzir, nós estamos a falar que os alunos teriam alimentação escolar, teriam lanche escolar, e as comunidades iriam ficar com conhecimento para toda a vida, ao invés de nós trabalharmos isoladamente, sabendo que a academia é a chave para o combate à desnutrição crônica. Muito obrigado, Tomoceno António. Ele é também o docente aqui da Faculdade
Faculdade de Ciências Agrárias, mas também vamos colocar em antena uma estudante aqui no fim de semana, trabalha-se todos os dias no sentido de lutar, portanto, contra este mal que apoquenta a província de Nampula, a desnutrição crónica. Muito bom dia. Como é que está a ser essa experiência da teoria à prática e também esse contato com as comunidades? Bom dia, a experiência está a ser muito boa, estamos a aprender muita coisa, estamos a ensinar as crianças também e muito mais. Quais são as culturas e o que é que a comunidade, neste momento, o que é que no concreto vocês ensinam? Nós estamos a ensinar a produzir a batata doce e as comunidades estão felizes por isso, as crianças também estão a aprender. E está a ajudar muito nas comunidades. Muito obrigado, palavras curtas, mas também temos o nosso último entrevistado, também ele é estudante. Essa experiência de conciliar a teoria e a prática e também este contato que fazem, a ajuda técnica nas comunidades, como é que está a ser? Está sendo uma experiência muito boa. Certamente é que a Universidade de Moçambique ela concilia a teoria e a prática. Certamente estamos a levar a prática para as comunidades, mas certamente esse componente de combate à desnutrição crônica nas escolas. Okay. Então, estamos assistindo às escolas, muito mais às crianças, porque nós sabemos de que em Nampula muito mais a desnutrição crônica é um problema muito sério, sim, muito sério. Então estamos a trabalhar no combate certamente à desnutrição crônica. Muito obrigado então, Rosa Rafael. São essas notas que gostaríamos de trazer, portanto, neste momento. Este trabalho que se faz aqui na Universidade de Moçambique, sobretudo na Faculdade de Ciências Agrárias, que trabalham arduamente todos os dias para a produção de hortícolas, também de tubérculos, e não só fazem aqui no campus desta universidade, mas também colocam esta produção e ensinam as técnicas junto das comunidades, tudo para combater a desnutrição crónica na província de Nampula. E o que se produz aqui, como o docente estava a explicar, é também fornecida para os hospitais penitenciários, mas também pessoas desfavorecidas. É isso que nós queremos trazer nessa nossa intervenção neste domingo. Queremos desejar um ótimo trabalho a todos os colegas que estão a garantir este Bom Dia Moçambique. Uma iniciativa de louvar que nos chega de Nampula com o jornalista Júlio Sumail, continuação de um ótimo trabalho. Centro de Formação Jurídica e Judiciária insta os magistrados judiciais e do Ministério Público a pautarem pela ética, competência e disciplina na aplicação da justiça. O retro e desafios foram lançados esta quinta-feira em Lixinga, no encerramento da capacitação dos magistrados judiciais e do Ministério Público em matéria de processamento e julgamento de crimes contra a biodiversidade, fundiários e conflitos de terra. Abertura ao debate jurídico, aprimoramento de competências profissionais, competências éticas, repito, competências éticas e socioculturais, bem como partilha de experiências e boas práticas no processamento e julgamento de casos de violação de direitos sobre a terra e biodiversidade. Conflitos relacionados com a terra e os crimes contra a biodiversidade constituem desafios de elevada complexidade, cuja abordagem exige de todos nós uma atuação cada vez mais responsável, sensível e tecnicamente rigorosa. Temos que refazer o nosso cenário pedagógico, sobretudo no que diz respeito à dosificação do tempo para cada exercício. Os magistrados capacitados comprometem-se em pôr em ação as boas práticas aprendidas para a proteção das... Os magistrados capacitados comprometem-se em pôr em ação as boas práticas aprendidas para a proteção da biodiversidade, evidenciando a importância da articulação entre as diversas instituições na defesa do patrimônio ambiental. Atuação mais consistente, organização e harmonização na investigação e processamento de julgamentos
destes crimes. A formação dos magistrados judiciais e do Ministério Público na cidade de Lixinga teve a duração de 4 dias. Foi promovida pelo Centro de Formação Jurídica e Judiciária em parceria com o Tribunal Supremo. Cerca de 500 jovens recrutas seguiram este sábado aos centros de instrução militar básica a nível do país, com o objetivo de garantir uma formação militar de excelência. No ato de despedida, o secretário de Estado na província de Cabo Delgado, Plácido Pereira, desafiou os mancebos a defenderem Cabo Delgado do terrorismo. Os 554 jovens recrutas apurados fazem parte do primeiro turno do ano em curso e serão distribuídos por 6 centros de instrução militar básica a nível do país. Os nossos recrutas seguirão para Montepuez, aqui na província de Cabo Delgado, Nacala, na província de Nampula, Dongo, na província de Manica, Xingoze, na província de Tete, Munguine, na província de Maputo e, por fim, Catembe, na cidade de Maputo. A vossa conduta em cada um desses centros deve ser pautada pela disciplina e honra, comprometendo-nos a elevar ao mais alto nível a nossa disciplina, o nosso respeito por todas as nossas conquistas. Os mancebos são incorporados aos centros de instrução básica militar numa altura em que Cabo Delgado registra focos de violência extrema em alguns distritos. Daí o apelo do secretário de Estado, Plácido Pereira, para a defesa da província. E um dos desafios do país e sobretudo da nossa província é defender este território das agressões a que o país é vítima, que tem dilacerado aqui as populações e que tem impedido o desenvolvimento da província e o desenvolvimento do país como um todo. Entre saudações e promessas de regresso, famílias e autoridades aguardam que estes recrutas retornem para ajudar a reconstruir Cabo Delgado. Na atualidade internacional, Teherão presta o último adeus a Ali Khamenei, antigo líder espiritual iraniano, morto num bombardeamento americano à sua residência no início deste ano. O antigo líder supremo do Irão, Ali Khamenei, será sepultado na quinta-feira próxima na cidade santa de Mashhad, no nordeste do Irão, sua terra natal. Entretanto, um leque de cerimônias de despedida tem tomado as ruas de Teherão e várias outras cidades iranianas, movimentando cerca de 20 milhões de pessoas. Prevê-se que a homenagem a Khamenei dure cerca de 6 dias, incluindo uma passagem por Iraque. Dezenas de delegações estrangeiras também se deslocaram ao Irão para prestar homenagem ao falecido líder supremo do Irão. As autoridades iranianas falam de mais de 100 nações que já começaram a chegar, incluindo da Turquia, Índia, Rússia, China, Afeganistão, Bangladesh, Iraque, Arábia Saudita e Bósnia e Herzegovina. Diversos oficiais iranianos foram também vistos prestando homenagens ao líder assassinado, incluindo o presidente Massoud Pezeshkian, o presidente do parlamento Mohamed Bagher Ghalibaf e o ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi. Delegações do Hezbollah e do movimento Amal do Líbano, bem como da facção de resistência iraquiana Kataib Hezbollah, também estiveram presentes. As medidas de segurança foram reforçadas, incluindo restrições ao espaço aéreo e mobilização em massa das forças de segurança para que as cerimônias ocorram sem sobressaltos. As cerimônias fúnebres continuarão no sábado e no domingo, com o corpo sendo velado na grande Mussala, antes do cortejo fúnebre pelas ruas de Teherão na segunda-feira. Outros ritos estão programados na cidade sagrada de Qom, seguidos por cerimônias em Bagdad, Karbala, Najaf, no Iraque. O presidente norte-americano Donald Trump elogia o exército e critica o comunismo no discurso alusivo aos 250 anos da independência dos Estados Unidos da América. Em 4 de julho de 2026, os Estados Unidos celebram 250 anos de independência.
Este ano, os norte-americanos celebram a independência com medidas de segurança reforçadas, possíveis tempestades e temperaturas que podem ultrapassar os 38 graus Celsius. Por ocasião da data, Donald Trump elogiou o exército e advertiu contra o que chamou ameaça do comunismo, ideologia que a lei norte-americana considera crime. O presidente dos Estados Unidos aproveitou o fim de semana de início das comemorações dos 250 anos da nação para elogiar as Forças Armadas americanas. No dia da independência, Trump falou da identidade nacional e valores norte-americanos numa altura em que o país se prepara para as eleições intercalares de novembro. Entretanto, a celebração foi adiada devido à tempestade. Vamos, neste momento, à informação cambial. A compra do rand está a 3 meticais,90 centavos, a venda 3 meticais,98, o dólar 63,25 centavos, 64,52 a venda, o euro 72,40 centavos a compra, 73,85 meticais à venda. E mesmo para fechar, vamos ao estado do tempo. Começando por Maputo, que registra este domingo a máxima de 25 graus e a mínima de 14. Máxima de 26, mínima de 13 para a cidade de Xai-Xai. Máxima de 27, 18 de mínima para a cidade de Inhambane. A cidade da Beira com a máxima de 27 e mínima de 19. Máxima de 24 e mínima de 15 para a cidade de Chimoio. Tete com a máxima de 32 e a mínima de 15. 27 de máxima e 19 de mínima para a cidade de Quelimane. Nampula com a máxima de 28 e mínima de 19. A cidade de Pemba vai registrar a máxima de 28 e mínima de 21. E a cidade de Lixinga com a máxima de 21 e a mínima de 13. 9 horas em Moçambique, nós vamos neste momento dar por terminada a edição de domingo do Bom Dia Moçambique, a mais atualidade nacional e internacional às 13 horas. Até lá, fique bem.